Ei, você tem prova domingo, né? E na prova do TJ você vai encontrar 4 questões de atualidades, pessoal. Então, não dá para deixar para lá, tem que tentar acertar pelo menos 3 dessas 4 se você quer garantir a sua vaga no TJ São Paulo. Eu tô aqui hoje, né, se gabaritando do trilhante para tentar acertar as 4 questões que vão estar lá domingo. Então, a gente vai fazer aqui uma bateria de questões na qual eu vou responder, lembrar um pouquinho dos temas e torcer para que acerte as 4 questões e você na hora da sua prova possa acertar lembrando dessa aula, beleza? Então pegue um caderno, pegue uma caneta, porque vai vir informação e você tem que guardar. São 4 questões que podem sim te colocar dentro dos classificados para a segunda fase do concurso de escrevente, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vai funcionar assim, você dá um pause aí, dá uma lida na questão e depois a gente vai lá e resolve ela, beleza? Então, dá um pause, lê a questão e vamos acertar. Beleza, pessoal? Aqui a primeira questão está falando sobre um novo mercado na Califórnia, né? Um estado americano. E o que aconteceu lá, pessoal? Qual é a medida, qual foi o produto que vai começar a ser comercializado lá nos Estados Unidos, na Califórnia? Vamos ver? Então, pessoal, é o uso da maconha recreativa. Então, lembra disso, pessoal. O estado é a Califórnia. A VUNESP pode te induzir dizendo que é Washington, Flórida. Mas não, você não vai cair nessa. Porque o estado em que liberou o uso da maconha recreativa e que promete ser um dos maiores mercados mundiais nesse setor é o estado da Califórnia. Lil, pessoal da edição, coloca então uma musiquinha aí pra gente lembrar que a maconha foi liberada na Califórnia. É isso aí, pessoal. Chegou a música aí, Lil? Então vamos seguir com a nossa aula. Aqui a gente tem que a posse da deputada federal Cristiane Brasil como titular do ministério. Qual é o ministério que a Cristiane Brasil tentou, né, se titularizar? Na verdade ela não conseguiu, né, por medidas, o STF segurou ela. Qual foi o ministério então que a Cristiane Brasil, indicada pelo PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, qual foi o ministério que ela tentou assumir? Você lembra? Vamos lá. Então, temos aqui letra A de amor, pessoal. Ela tentou assumir o Ministério do Trabalho, mas não pôde porque o STF impediu essa nomeação, né? Essa posse, na verdade, porque ela já foi condenada várias vezes na Justiça do Trabalho. Então, é algo que fere a moralidade administrativa. Como uma pessoa que foi condenada na Justiça do Trabalho poderia assumir o Ministério do Trabalho? Então, não faz sentido. O STF certamente segurou a posse e é isso que a gente tem. Cristiane Brasil, PTB, Ministério do Trabalho e o STF não deixando ela tomar posse em virtude dela ter tido condenações na Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. Um pause aí de novo e vamos tentar acertar a questão, pessoal. Beleza, pessoal? Não sei se vocês perceberam, eu espero que sim. Essa daqui, ela pede a incorreta sobre a regra de ouro, pessoal. E agora, por a questão ser um pouquinho mais difícil, é bom a gente dar uma lida de novo no enunciado, ó. Para evitar que Michel Temer, o futuro presidente, empossado em 2019, sejam acusados de crime de responsabilidade, igual aconteceu com a Dilma, né? Governistas e a equipe econômica trabalham em uma PEC, que é uma proposta de mudar a Constituição, né? Uma proposta de emenda constitucional, para suspender a regra de ouro. Pessoal, o que é essa regra de ouro? Lembra daquela emenda constitucional que deu uma congelada nos gastos, né? O governo não pode gastar mais do que arrecada. Então, essa é a regra de ouro. E o que a questão quer saber? Quer saber qual é a afirmativa incorreta, qual é a falsa em relação à regra de ouro. Então, tenta responder. E a falsa aqui, pessoal, é a letra C, tá? A regra de ouro, ela não impede que o governo ele altere a meta do déficit primário, tá? Depois, dá uma olhadinha melhor sobre essa regra de ouro. Mas aqui, a gente já tem que extrair informações da questão.
A gente tem 4 que são verdadeiras, que são sobre a regra de ouro, e uma que é falsa. Vamos então entender um pouquinho mais o que é essa regra de ouro. Ela impede, ó, na letra A, ela impede que a União emita dívida em volume maior do que os investimentos. Então não pode ter mais dívida do que investimento. Na B, o descumprimento pune gestores e o presidente da República pelo crime de responsabilidade. Não pode gastar mais do que arrecada, senão você pode tomar um impeachment na cabeça, pessoal. Você irá cometer um crime de responsabilidade, que é uma hipótese para o processo de impeachment. Na letra D de dado, temos que o seu desrespeito pode resultar no processo de impeachment. É claro, porque se comete crime de responsabilidade, o processo de impeachment virá como consequência disso. E aí, o objetivo da regra é evitar que o Estado se endivide para pagar despesas correntes. É isso mesmo, pessoal. A regra de ouro, né, que está no artigo 167, salvo engano, da Constituição, ela vem para dar uma segurada nos gastos públicos. Não gasta mais do que arrecada. Essa é a regra de ouro, tá bom? Mas ela não impede que o governo altere a meta do déficit primário. Beleza? Então, regra de ouro, ela vem para segurar os gastos do governo e o Temer ele busca com uma outra PEC reformar a regra de ouro para que ele não, para que nem ele nem o próximo presidente tomem processo de impeachment, para que eles não cometam crime de responsabilidade, tá? Para variar, é o Temer tentando dar um jeitinho do lado dele, né? Tirando dele da reta, né? Então, vamos seguindo. A FAB divulgou nessa segunda-feira, dia 22, um relatório sobre a queda do avião do Teori, pessoal. Dá um pause e tenta responder. Então, o que o coronel Marcelo Moreno informou que muito provavelmente... O que aconteceu? Letra E, pessoal, o piloto teve uma desorientação espacial. Não nos cabe questionar esse relatório. Muitas pessoas têm certas teorias em relação a esse acidente aéreo, já que o Teori era então o relator da Lava Jato, né? Depois ela acabou indo para o Fachin, depois o Alexandre de Moraes acabou entrando no STF, toda aquela conversa do Jucá, né? Vamos manter isso aí, aquele grande acordo nacional, mas o fato é que isso não interferiu no relatório do coronel Marcelo Moreno, que informou que muito provavelmente o piloto teve uma desorientação espacial e realmente teria sido um acidente. Lembrando que essa é a versão oficial, tá bom? Então, vamos seguindo. Essa versão que é da FAB, né? A Força Aérea Brasileira. Vamos lá de novo, pessoal. Qual foi o país, né, que concedeu a cidadania para o Julian Assange? Leia a questão e vamos lá. Então, pessoal, o Julian Assange ele foi fundador do Wikileaks, né? Não sei se você lembra daquele site que divulgou um monte de informação confidencial lá do governo dos Estados Unidos. Esse cara estava sendo procurado em vários lugares e conseguiu a cidadania com um país aqui na América do Sul. Estamos falando então do Equador, letra D de dado. Então anote aí, qual foi o país que concedeu a cidadania ao Julian Assange, o fundador do Wikileaks? Foi o Equador, beleza? Vamos lá. Coreia do Sul, pessoal, e a Coreia do Norte concordaram em formar sua primeira equipe unificada em desfilar juntas na cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno. E qual foi o esporte, né, que o time atuou de forma conjunta? Se você ficou esperto aqui, você percebeu qual foi, né? Porque eu apertei o botãozinho errado. Mas anota aí então no seu caderno que o time conjunto foi o de hóquei feminino, tá? Eles entraram juntos. Só havia um time na arena, que era a Coreia. Ou seja, coreanas do Sul e coreanas do Norte jogaram hóquei do gelo, né? Lógico, se é uma Olimpíada de Inverno, o hóquei feminino foi junto, tá? Então, a Coreia jogou junto, num time conjunto,
hóquei feminino. Além disso, na abertura, eles também desfilaram juntos, pessoal. Então, a gente espera que a aproximação desses dois países, que anteriormente se envolveram em guerras, né, na Guerra Fria principalmente, que é a famosa Guerra das Coreias, a esperança é que eles retomem o contato, tá? Outra notícia referente a essa aproximação, que se você souber e cair na sua prova, você tem que acertar, é que eles também estão retomando o contato telefônico entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tá? Antes era dificultado esse tipo de contato e agora a reaproximação vem trazendo algumas ações nesse sentido. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez aqui, agora a gente vai falar de cultura, né? E mais um bate-papo e jogo rápido com vocês. Qual foi o país que liderou nas indicações do Oscar e que também ganhou o prêmio de melhor filme, pessoal? É o cotadíssimo A Forma d'Água, que trata de uma ficção e um romance, né? Que envolve uma zeladora e um anfíbio, né? Um negócio muito louco mesmo, pessoal. Recomendo que vocês assistam, mas depois da prova do TJ, porque nessa última semana é hora de caprichar na revisão e ir pra cima da VUNESP. Vamos lá. Temos aqui que a Assembleia Nacional Constituinte, que dirige de fato o país, anunciou a realização antes do dia 30 de abril das eleições presidenciais. Pessoal, eu tratei dessa questão no nosso curso regular de atualidades. Se você é aluno do Triante, você acompanhou comigo. Se você não conhece a notícia, joga aí no Google, porque é batata que esse país cai na nossa prova no dia 25. E qual foi o país, pessoal, que antecipou as eleições presidenciais? Foi a polêmica Venezuela. Pessoal, a Venezuela vem de uma crise social, econômica e financeira enorme. E o Nicolás Maduro, pupilo do Hugo Chávez, ele vem para tentar se perpetuar no poder. Ele antecipou as eleições porque sabe que se ele ficar mais um pouquinho lá, a tendência é que o governo dele desmorone e ele não consiga mais se reeleger. Então, ele antecipou as eleições e vai tentar também se manter no país, se reelegendo. Outro presidente que vai tentar a reeleição, que a gente tratou na aula e é bom você revisar, é o Evo Morales, lá na Bolívia. Beleza, pessoal? Mas lá o Evo tem mais apoio do que o Maduro na Venezuela. Vamos seguindo. Aqui, mais uma vez, dá um pause e vamos tentar resolver. Tá falando de um sindicato em um país aí que ele tá querendo reduzir as horas de trabalho para 28 horas semanais. Que beleza, hein, pessoal? Qual país você acha que isso tá acontecendo? Vamos supor que essa questão caiu na sua prova de atualidades. Você chegou lá sem saber o que está acontecendo. Eu nem sei, não vi essa notícia. Como que você deve agir na hora da prova? Vamos ver, né? Tá falando da Alemanha? Pode ser um país desenvolvido, né, com bastante dinheiro. Então, vamos guardar a Alemanha no coração. Argentina, pessoal, a Argentina tem um governo de centro-direita, que é o Macri. A Argentina não passa por um processo, por uma situação econômica tão forte. Então, vamos deixar a Argentina de lado. A China, pessoal, com certeza não é a maior economia do mundo. O pessoal trabalha demais na China. A disputa, a mão de obra lá é imensa. O desemprego também é muito alto. Ela é do BRICS, é subdesenvolvida. Então, não está com cara de ser a China que vai reduzir a carga horária. Estados Unidos, pessoal, Estados Unidos reduzindo carga horária para 28 horas semanais, também não é o caso aqui. Estados Unidos não reduziria nesse sentido, porque é um país que respira o capitalismo, precisa de produção, é a segunda maior economia do mundo ali junto com a China, então é bom ficar do lado também. França, pode ser. Então, a gente tem aqui a Alemanha e a França. E aqui, você tem 50% de chance, se você for chutar. Mas, pelo menos, não é mais 20%, tá? Tô te ensinando aqui a raciocinar uma prova de atualidades, quando você não sabe a questão. E aqui, a correta é a letra A, de Alemanha. A Alemanha reduziu a carga horária, ela tá... na verdade, o sindicato está querendo, com muita força, reduzir a carga horária na Alemanha, tá? Então, vamos seguindo.
O ministro Lacuna tomou posse no cargo de presidente do TSE, né, que é o maior tribunal eleitoral do país. E qual foi o ministro, pessoal, que tomou posse no TSE? Foi o nosso ministro do STF, né, porque tem que ser do STF, Luiz Fux, beleza? Luiz Fux do TSE. Guarde aí no seu caderno, guarde aí na sua mente, porque pode pintar na prova. Seguindo, mais uma vez, dá um pause e vamos lá. Então, pessoal, essa questão está tratando de um HC, um habeas corpus, né, que é um remédio que busca proteger a liberdade do indivíduo. E esse HC, ele foi para o STF pedindo com que esse réu só cumprisse a pena depois que esgotassem todas as esferas recursais possíveis. Pessoal, quem que tá na mídia, todo mundo fala, todo mundo tá falando que a situação de cumprir pena após a segunda instância pode ser revista em virtude desse cara que é muito famoso no Brasil. Quem que é, pessoal? Tá na mídia, todo mundo tá falando dele. É o Luiz Inácio da Silva, ex-presidente do Brasil, que tentou, né, por via de HC, com que o Fachin, ele queria que o Fachin dissesse, não, o Lula só vai ser preso depois dos recursos. Mas não foi isso que o Fachin falou, ele disse que não iria apreciar aquilo lá naquele momento e remeteu ao plenário do Supremo. Os 11 ministros vão votar se o Lula vai preso antes ou depois da decisão, da decisão definitiva do TRF4, lá de Porto Alegre, da Justiça Federal, que condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão, tá? Então, pessoal, vai pro plenário, então a Carmen Lúcia vai ter que botar na pauta e eles vão votar o que acontece com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seguindo, a gente tem que um ex-sindicalista empresário assumiu oficialmente nessa quinta-feira a presidência após a renúncia do antigo presidente, que estava envolvido em casos de corrupção. Pessoal, aqui é meio decoreba, você tem que saber que o presidente que saiu, né, por corrupção é o ex-presidente da África do Sul, e aqui entrou o ex-sindicalista Cyril Ramaphosa, deve ser isso, depois dá uma conferida aí na pronúncia certinha, embora a pronúncia não caia nessa prova, o que importa é você lembrar o nome dele, tá? Então, vamos registrar no seu caderno. Cyril Ramaphosa é o novo presidente da África do Sul, beleza? Vamos lá. Mais uma vez, pause aí. Vamos lá então, pessoal. Quem que é o interventor da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, nomeado pelo Temer, pessoal? Aqui a gente está falando do general Braga Neto. Lembrando que o general Braga Neto é figurinha carimbada do Temer, pessoal. Foi ele o chefe da segurança quando ocorreu a Olimpíada no Rio de Janeiro. Naquela situação, ocorreu tudo bem, mas as notícias que vêm da intervenção federal não são tão boas no Rio de Janeiro, tá? O índice de violência vem crescendo, isso não deve cair na sua prova, mas saber quem é o interventor nomeado pelo Temer é importante, é o general Braga Neto. Vamos seguindo. Mais uma questão, eu sei que você está cansado, dá uma respirada, mas vamos lá, que a prova é domingo e você tem que acertar as quadras de atualidades, hein? Vamos lá. Um pause e vamos descobrir em qual país aconteceu esse protesto. Pessoal, mulheres que estão protestando contra o uso do véu, obrigatório do véu. Aqui você vai poder pensar em vários países do Oriente Médio e justamente esses países estão nas alternativas. Então, você provavelmente, se você não conhece a questão, você não sabe se é o Iraque, se é o Irã, a Tunísia, a Turquia ou a Palestina, tá? Mas as notícias foram fortes e foram mais de uma notícia, tá? Então, o país que está tratando a questão é o Irã. As mulheres do Irã protestam fortemente contra o uso obrigatório do véu que cobre a maior parte do seu corpo, tá? Então, o Irã, que recentemente foi o último país a permitir que mulheres dirigissem, agora ele sofre com mais protestos com força feminina, principalmente, tá? Então, é o Irã, a alternativa correta. Vamos seguindo. O ditador e seu pai teriam utilizado passaportes brasileiros, pessoal.
Isso eu te falei na nossa última aula do treiante, não sei se você viu. Mas aqui tá falando do nosso querido, polêmico e muito louco Kim Jong-un, pessoal, o ditador da Coreia do Norte. Ele e o seu pai, eles tinham passaportes brasileiros falsificados para visitar países ocidentais na época da Guerra Fria, pessoal. Acredita? E se você não acreditar, joga no Google que vai aparecer a fotinha do Kim Jong-un, pequenininho, gordinho, fofinho, do lado do seu pai, num passaporte brasileiro. Vamos lá. Pause e vamos descobrir qual foi o país no Reino Unido que fixou em 50% a obrigatoriedade de mulheres nos cargos públicos, pessoal. Um avanço muito admirável desse país no Reino Unido. Não sei se você sabe, mas foi a Escócia. Então anota no seu caderno com um destaque grande, porque eu acredito que essa questão pode pintar na sua prova, tá? Ela é do final de janeiro, tá quentinha, faz 1 mês e meio mais ou menos, um período crítico para a Banca Vunesp, que gosta desse tipo de questão. Então anota aí, a Escócia, ela fixou em 50% dos postos do Estado, né, dos cargos públicos reservados para mulheres, beleza? Então, vamos seguindo. Um pause para a gente encerrar essa aula com essa última questão que eu também acho que pode pintar, pessoal. Tem a ver com sociedade, tem a ver com cultura e a gente vai ter que responder o que a empresa SpaceX lançou para o espaço, pessoal. Um grande avanço na ciência aeroespacial, né? Um grande avanço, né, na ciência como um todo, né? Já que quando se trata de espaço, envolve muito dinheiro, envolve potências como Estados Unidos, China, União Soviética, na época da Guerra Fria, claro, da corrida armamentista, mas agora, mais uma vez, essa empresa, surpreendendo, mandou um carro para o espaço, pessoal, é isso mesmo, dá uma procurada no Google que você vai ver fotos, a SpaceX lançou um carro para o espaço. Beleza? Então, pode pintar na sua prova, tanto o nome da empresa, tanto o que ela lançou para o espaço. Então, é importante saber essas duas coisas, beleza? Então, SpaceX lançou um carro para o espaço. Se cair, você tem que acertar. Um carro para o espaço, SpaceX. E é com essa notícia que a gente encerra a nossa aula especial de revisão, né, de gabaritar a prova de atualidades, tá? Aqui eu tentei mostrar os principais temas e eu espero com muita convicção que pelo menos 2 ou 3 questões que vão aparecer domingo na sua prova estejam aqui na nossa aula, tá? De coração eu desejo uma boa prova para você, um obrigado por ter me acompanhado por todo esse tempo, um abraço do treiante e eu te vejo no TJ São Paulo. Até lá!